Olá, amigo da Loteca, tudo bem? Vamos agora analisar a Loteca 771, 14 e 15 de 10 de 2017. E o nosso lema de sempre: jogue com inteligência e aumente suas chances. Aqui nós mostramos o desempenho de cada time, mostramos um palpite, também muitas informações. E dessa vez a gente tem um material extra, que é uma regra prática para desdobramento de 8 triplos. O objetivo disso aí é você poder escolher 8 jogos supostamente favoritos na coluna 1 e condicionar esses 8 jogos a alguns resultados. Então, se esses resultados acontecerem, você acerta os 8 jogos pagando bem menos. Isso aí a gente vai mostrar no final desse material. A outra coisa é que a gente resolveu começar mais cedo, porque tem jogos no meio de semana, tanto da Série A como da Série B, e se a gente fosse esperar os resultados, tem jogos na quarta e na quinta-feira, ficaria muito pouco tempo para que a gente apresentasse essa análise. Então a gente adianta aqui, mas para eu não ficar repetindo, vocês ficam sabendo que no caso particular da Série A, a gente vai ter jogos no meio da semana, e portanto essa análise, esses resultados, essas classificações que nós apresentamos aqui, elas não contam com essa última rodada, elas estão considerando os resultados até a rodada de número 26. Então, vai ter a rodada de número 27 no meio da semana. É bom que vocês deixem para fazer o jogo. Embora vocês podem começar a analisar um pouco antes, mas deixar para fazer o jogo depois da rodada de quinta-feira, de quarta e quinta-feira, para que vocês possam reavaliar o palpite de vocês e até mesmo esse palpite que eu coloco aqui em função dos resultados que aconteceram no meio de semana. Eu lembro também que o jogo do Cruzeiro e da Ponte Preta, da rodada 28, ele foi antecipado nesse concurso desse final de semana e, portanto, a rodada 28 para esses dois times já aconteceu. Então vamos começar a análise e lembrando mais uma vez que nós ainda vamos ter alguma rodada pela frente, antes de acontecer a rodada desse concurso 771. E como sempre a gente começa mostrando a grade do concurso, mostrando os 14 jogos. Dessa vez só está composto por times da Série A e Série B, as datas, os horários e os locais onde esses jogos vão acontecer. Então aí vocês têm uma visão geral dos jogos, de todos os jogos desse concurso. A gente botou uma coisa nova aqui, só para quem quiser, quem gosta de estatísticas, e também para avaliar os times, né? Mostramos cinco times com os melhores ataques, os 5 melhores ataques e as 5 melhores defesas, para que vocês deem uma analisada, para sentir como é que os times estão, quem está marcando mais gol, quem está marcando menos, quem tem a melhor defesa, para ajudar também na análise de vocês. Então tá aí para vocês darem uma olhada. Como sempre a gente mostra as legendas que a gente usa nesses vídeos, para que vocês possam avaliar o desempenho de cada time, em termos de quem tem mais vitórias, mais empates, mais derrota, quem está com o melhor desempenho em casa, o melhor desempenho fora de casa e por aí. Então, a partir dessa legenda que vocês vão analisar. Para quem já acompanha o canal, já sabe disso. Quem está entrando agora, gravem bem essas legendas que elas vão aparecer aí mais na frente. Aqui a gente dá um panorama geral da Série A, da classificação dos times da Série A, como eu disse, até a 26ª rodada, lembrando que Cruzeiro e Ponte Preta já jogaram, embora aqui esteja escrito 27, mas esse 27 se refere a 27 jogos, não é a 27ª rodada, porque na verdade o jogo do Cruzeiro e Ponte Preta foi o jogo da rodada 28 que foi antecipado. Mas em termos assim de número de rodadas, enquanto os outros times estão com 26 rodadas completadas, o Cruzeiro e a Ponte Preta já jogaram 27 rodadas. O que é que significa dizer isso? É que o Cruzeiro, por exemplo, está em quarto lugar, mas com uma rodada a mais que os outros. Provavelmente com esses times como Palmeiras, Botafogo, Flamengo, quando eles, principalmente Palmeiras, né? E o Cruzeiro está com 44 pontos. Se o Palmeiras ganhar, por exemplo, o Palmeiras ultrapassa o Cruzeiro. Só para uma questão de avaliação aí de vocês. Aqui vocês observam os times da zona de rebaixamento, Sport, Avaí, Curitiba e Atlético de Goiás. E, como eu disse, os 4 primeiros que vai até o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem uma rodada a mais. E depois que ocorrer a rodada do meio de semana, é que a gente vai saber a classificação real desses times. E aí a gente começa analisando o jogo 1, e eu não vou, para ganhar tempo, eu já fiz uma análise prévia, eu vou
passar rápido. Já vou dizendo o palpite que a gente marcou para esses jogos. O São Paulo está em 17º na zona de rebaixamento. O Atlético do Paraná é o 8º. No primeiro jogo, o Atlético do Paraná ganhou do São Paulo em casa. O São Paulo tem mostrado uma recuperação aqui, nesses 4 últimos jogos aqui, não perdeu, tem 2 empates e 2 vitórias. E a gente considerou que o time está em evolução. O Atlético do Paraná, por sua vez, está mostrando uma certa desaceleração aqui. E aí, nesse jogo, a gente colocou, o nosso palpite foi São Paulo, coluna 1. No jogo 2, Vasco e Botafogo. O Vasco teve uma descontinuidade aqui, vinha com muitas vitórias. O Botafogo, aliás, vinha com uma série boa de vitórias. Acabou perdendo em casa para o Vitória da Bahia, que até eu sugeri isso no concurso passado. E o Vitória tem aprontado essas, de vez em quando ganha de um grande fora de casa. E até acertamos esse ponto. Então, o Botafogo, apesar da gente entender que ele vai tentar tudo para se recuperar, o Vasco também não está muito bem, mas tem esse jogo aí de meio de semana. A gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo. De qualquer forma, é um jogo muito equilibrado, é um clássico local. E no primeiro jogo o Botafogo ganhou de 3-1, jogando em casa, ganhou do Vasco. Mas dessa vez a gente acredita que deve dar um empate nesse jogo aí. Vai ser um jogo muito equilibrado, apesar de uma relativa diferença de pontos entre Vasco e Botafogo. Mas o fato do Vasco jogar em casa, a gente acredita no empate nesse jogo 2. No jogo 3, Sport e Atlético Mineiro. O Sport, a gente olhando aqui, ele está com 9 partidas sem ganhar, são 3 empates e 6 derrotas, uma situação realmente complicada do Sport. Então, a gente tem aquele lema também de que um time não vai perder a vida toda, e principalmente o Sport esteve bem aí no começo do campeonato, tem um elenco bom, um elenco equilibrado, um bom goleiro também, e a gente acredita que uma hora aí ele vai se recuperar. E para o tempo que ele está aí sem ganhar, jogando em casa agora, acreditamos ser o momento dele tentar a recuperação. No primeiro jogo ele empatou com o Atlético Mineiro fora de 2-2, mas o Atlético Mineiro também, além de estar numa posição um pouquinho melhor na tabela, teve uma reação nesses últimos jogos, também não vinha muito bem, e ainda vai ter um jogo aí com o São Paulo jogando em casa no meio de semana. De qualquer forma, para esse jogo 3 aqui, a gente está botando um duplo aberto. Como sabe, a gente joga 4 duplos nesse nosso palpite. Então, estamos colocando vitória do Sport e também vitória do Atlético Mineiro. Considerar uma possibilidade de haver uma vitória aí. Dificilmente haveria um empate pela situação dos dois times, precisando aí desesperadamente ganhar. Então, dificilmente haveria um empate nesse jogo. A gente botou um duplo aberto. O jogo 4, Bahia e Corinthians. No primeiro jogo, o Corinthians em casa deu de 3-0 no Bahia. O Bahia é o 13º, o Corinthians é o primeiro, mas o Corinthians deu uma decaída nesses últimos jogos, apesar de ter tido uma vitória aí magra aí contra o Vasco, 1-0 em casa. Nesses últimos 2 jogos teve empate, vai pegar o Coritiba em casa e o Bahia pega o Palmeiras fora de casa. De qualquer forma, mesmo sem esse jogo de meio de semana, a gente está optando aqui nesse jogo 4 por uma vitória do Corinthians. Também está na hora do Corinthians, pelo time que tem, dar uma recuperada. Acreditamos aí que o Corinthians deve ganhar esse jogo, então nesse jogo 4 nós colocamos coluna 2, Corinthians. No jogo 7, né? Porque dentro daquela nossa lógica de fazer logo a análise dos times da Série A, depois é que a gente analisa os times da Série B. Então a gente pula agora para o jogo 7, que é Atlético de Goiás e Palmeiras. O Atlético de Goiás, como a gente está vendo aí, é o lanterna, o 20º colocado. O Palmeiras é o 4º. Apesar dele ser o lanterna, mas se a gente olhar aqui, ele teve uma recuperação boa aqui nesses últimos jogos, apesar de ter perdido aqui em casa para o Cruzeiro, mas ele tem mostrado uma certa recuperação. O Palmeiras também está bem e teve essa última derrota aí para o Santos em casa. Tem esse jogo no meio de semana ainda. De qualquer forma, no primeiro jogo o Palmeiras ganhou em casa de 1-0, mas mesmo assim a gente acredita aqui na vitória do Palmeiras. O Palmeiras tem condições de ganhar esse jogo e a gente colocou nesse jogo certo como opção uma coluna 2, Palmeiras. No jogo 8 é Fluminense, está em 12º, contra o Avaí, que está em 15º. O Avaí, como a gente sabe, tem sido um bom visitante. No primeiro jogo o Avaí perdeu em casa para o Fluminense de 3-0. O Fluminense está aí com uma série de 5 jogos sem ganhar e vai ter um jogo no meio de semana, um clássico duro aí com o Flamengo, né? Sabemos o resultado. Avaí pega o Vasco em casa, mas o Avaí não chega a ser um bom mandante.
Mesmo assim, sem esse resultado do meio de semana, que eu sugiro que vocês depois deem uma avaliada, a gente acredita que o Fluminense pode ter uma recuperação aí, deve ter uma recuperação aí, está com já 5 partidas sem ganhar. E o Avaí, como tem tido um desempenho razoável aí nessas últimas partidas, embora tenha perdido essa última, a gente está colocando um duplo aqui também. Está colocando coluna 1 Fluminense e coluna do meio. Esse é o nosso palpite para o jogo 8. Nós agora vamos para o jogo 9, Chapecoense, que está em 10º, e Flamengo, que está em 7º. No primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 5-1, lá no Rio de Janeiro. E agora, o jogo é em Chapecó. A Chapecoense vem de 3 resultados positivos, 2 vitórias e um empate. Inclusive, esse último empate fora contra o Vasco. Vai ter um jogo também fora contra o Botafogo. E depois pega o Flamengo. Então, é uma série de times cariocas. Pegou o Vasco, Botafogo, pega agora o Flamengo. Então, nesse jogo aqui, o Flamengo está em 7º, deu uma vacilada nesses últimos jogos aí, nos últimos 4 jogos, teve 2 derrotas, um empate e uma vitória, e aí por isso nesse jogo aqui a gente está colocando vitória da Chapecoense e empate. Não acreditamos que o Flamengo vai ganhar da Chapecoense. Está mais para um empate e aí possivelmente uma vitória da Chapecoense, nesse jogo 9. Pulando agora para o jogo 13, completar a série dos jogos da Série A, é Curitiba e Grêmio. Curitiba está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna, com 28 pontos. O Grêmio está disparado aí com 46 pontos, é o terceiro colocado. No primeiro jogo, o Grêmio ganhou em casa de 2-0. Curitiba vem mal nessas últimas 6 partidas aí, são 3 empates e 3 derrotas, nas 7, né? Na verdade, nas 7 últimas, são 4 derrotas e 3 empates. Vai pegar o Corinthians lá fora, é a possibilidade grande aí de perder esse jogo lá fora. E o Grêmio pega o Cruzeiro em casa, mas pela diferença de posição na tabela, pela diferença de time e também pela a necessidade do Grêmio de se aproximar mais do Corinthians, né? Nesse momento o Grêmio está em terceiro lugar e está ainda com 9 pontos de diferença para o Corinthians. Então acreditamos que o Grêmio deve partir com tudo aí para cima do Curitiba e por isso nesse jogo 13 a gente está colocando coluna 2 vitória do Grêmio. E a seguir a gente vai fazer a análise dos jogos da Série B. Vamos começar agora a análise dos jogos da Série B do concurso 771 da Loteca. Começamos mostrando aqui a classificação dos clubes até a 28ª rodada, classificação geral, para que você tenha aí um panorama dos jogos. Tem jogos ainda desses times aí no meio de semana, porém os times que estão participando do concurso 771, eles não jogarão no meio de semana, só vão jogar justamente no sábado e no domingo. Os demais times que jogarão no meio de semana, eles não estão participando do concurso. Pode haver uma alteração de classificação na tabela, até mesmo envolvendo esses times que estão no concurso, mas eles não jogarão até lá. Eles só jogam lá no final de semana. Então vamos começar com o jogo 5, que é Vila Nova e Goiás. Esse jogo 5, como a gente sabe, é um clássico lá em Goiás. Vila Nova está bem colocado, está na 6ª colocação, o Goiás está no 14º. No primeiro jogo, o Vila Nova ganhou do Goiás de 2-0 fora, embora que esses jogos quase sempre são todos lá em Goiânia, mas de qualquer forma o mando de campo era do Goiás e o Vila Nova ganhou de 2-0. O Vila Nova está com 46 pontos, o Goiás com 34, mas o Goiás mostrou uma recuperação nesses últimos jogos, apesar de ter perdido aí para o Boa Esporte fora, mas tem 3 resultados positivos aí, inclusive uma vitória fora de casa. O Vila Nova deu uma vacilada aí nesses últimos jogos, perdeu para o Ceará lá fora por 2-0, mas a gente tem observado aí que esses confrontos aí entre Vila Nova e Goiás, o Vila Nova tem levado uma certa vantagem. Isso aí tem uma análise que a gente fez aí à parte, e apesar desse bom desempenho que o Goiás tem mostrado aqui, por último, mesmo assim a gente acredita na vitória do Vila Nova, pela boa colocação, pela boa situação que ele está na tabela. Está em 6º aí, brigando aí para chegar entre os 4. Então, esse jogo aí tem uma grande probabilidade do Vila Nova ganhar e, portanto, a gente marcou coluna 1 nesse jogo 5. Esse é o nosso palpite. No jogo 6 é o ABC, que é o Lanterna, o 20º aí com 18 pontos, contra o Boa Esporte, que é o 11º. No primeiro jogo, o Boa Esporte ganhou em casa do ABC de 2-1 e
dentro daquela filosofia de que, de um modo geral, o time que joga em casa sempre tem alguma vantagem. Então, apesar da péssima campanha do ABC, mas depois de uma série tão longa aí de derrotas, é possível que esteja na hora aí do ABC tentar se recuperar. Apesar de que ele tem um jogo aí no meio de semana ainda. Não, ele não tem jogo no meio de semana, como eu falei. O próximo jogo dele é exatamente esse jogo contra o Boa Esporte. Então a gente está botando fé aí que o ABC pode ganhar esse jogo do Boa Esporte, apesar da grande diferença aí, o Boa Esporte tem mais que o dobro de pontos do ABC, mas de qualquer forma a gente está colocando também um empate. Está colocando vitória do ABC e empate nesse jogo. Sempre a gente arriscar uma meia zebra nesse jogo. É um jogo mais adequado para um triplo, mas para manter aquele valor que a gente histórico que a gente vem jogando, a gente vai botar nesse jogo 6 aí, vitória do ABC e empate. No jogo 10, continuando com os times da Série B, é Náutico e Guarani. O Náutico é o vice-lanterna, está aí com sério risco de ser rebaixado para a Série C. O Guarani está numa posição intermediária aí, 15º, não está tão longe assim da zona de rebaixamento, mas está com pontuação boa, 15º colocado. Ganhou o primeiro jogo em casa do Náutico de 2-1. Agora, um fato interessante que eu chamo a atenção aqui é que o Náutico, como a gente falou aqui, desde que ele trocou de treinador, ele só tinha perdido uma partida em casa, que tinha sido para o Internacional. Tinha sempre ganho essas partidas em casa. Por último, ele perdeu para o Goiás. Perdeu para o Goiás de 2-0 e a gente acredita que nesse jogo agora o Náutico deverá ganhar esse jogo. Até porque esse jogo não é em Recife, esse jogo é em Caruaru e o estádio não é muito bom, mas é um estádio que o Náutico está habituado a jogar. Tem jogado os jogos do Campeonato Pernambucano e, portanto, acaba que um campo que o Náutico já conhece pode favorecê-lo. E nesse jogo 10 a gente está colocando vitória do Náutico diante do Guarani. No jogo 11, América Mineiro e Luverdense. O América Mineiro está em segundo, o Luverdense em 16º. Embora o Luverdense tenha dado uma recuperada, teve aí uns 3 resultados positivos nos últimos 4 jogos, apesar de ter perdido em casa para o Ceará. No primeiro jogo, o América ganhou lá fora de 3-0. E aí a gente acredita que jogando em casa e como segundo colocado, dificilmente o América vai deixar de ganhar esse jogo. Esse jogo, então, 11 a gente está marcando coluna 1, América Mineiro. O jogo 12 é Figueirense e Santa Cruz. Os dois estão na zona de rebaixamento. O Figueirense um pouquinho melhor e também tem mostrado um pouquinho mais de recuperação em casa nessas últimas partidas, diferentemente do Santa Cruz. Está piorando. Então, nesse jogo 12 aí, a gente está colocando vitória do Figueirense, coluna 1, Figueirense. Não acreditamos que o Santa Cruz sequer empate esse jogo. Apesar dos dois estarem em situação difícil, mas o Figueirense tem chance de ganhar esse jogo. Até porque o Santa Cruz não é um bom mandante. O Santa Cruz até agora só ganhou dois jogos fora de... ou não é um bom visitante. Ele só ganhou duas partidas fora de casa. Então, nesse jogo, a gente acredita na vitória do Figueirense e vamos colocar aqui coluna 1 Figueirense no jogo 12. E aí, pulando para o jogo 14, para completar a Série B, Oeste e Ceará. No primeiro jogo, o Ceará ganhou em casa do Oeste de 3-0, mas a gente olha nas últimas partidas aqui, que o Oeste tem tido uma excelente recuperação, está numa ascensão aqui. Dos últimos 8 jogos, ganhou 6, empatou 2. Apesar de que o Ceará também está tendo uma campanha boa nesses últimos jogos. Mas o Oeste em quinto lugar, apesar de estar com um ponto a menos do que o Ceará em quarto. Esse é aquele jogo chamado jogo de 6 pontos. Então, se o Ceará ganha, se consolida no G4. E se o Oeste ganha, ele passa para o G4 e coloca o Ceará para trás. Então é um jogo muito, apesar de ser muito equilibrado, mas a gente vai de Oeste aqui. Deixa o 14 a gente está colocando coluna 1, vitória do Oeste. E aí, em cima dessa análise que a gente fez da Série A, dos jogos da Série A e da Série B, a gente apresenta aqui o palpite desse concurso 771. No jogo 1 a gente colocou vitória do São Paulo. No jogo 2 a gente botou empate seco entre Vasco e Botafogo. No jogo 3 a gente colocou um duplo aberto pela situação difícil dos dois clubes. Dificilmente haverá um empate nesse jogo. Sport ganha, o Atlético ganha. Colocamos um duplo aqui. No jogo 4, apesar do jogo ser fora e o Corinthians não estar
nos últimos jogos tem oscilado um pouco. Mesmo assim, a gente acredita que o Corinthians deve ganhar esse jogo, colando 2 Corinthians. Jogo 5, Vila Nova e Goiás, é um clássico local. E o Vila Nova está numa situação bem melhor do que o Goiás. E, além disso, o Vila Nova tem ultimamente levado vantagem nos confrontos com o Goiás. Por aqui, portanto, nesse jogo a gente colocou no jogo 5, coluna 1, Vila Nova. No jogo 6, como eu disse, o ABC está com uma série longa aí sem vencer. E uma hora ou outra ele vai ter que ganhar, ou pelo menos vai ganhar, não é que vai ter que ganhar, mas ele deve ganhar um jogo. Uma hora dessa ele vai ganhar um jogo e acreditamos que seja essa a oportunidade. Mesmo assim, a gente coloca aqui um empate, a possibilidade do Boa Esporte empatar esse jogo. No jogo 7, Atlético de Goiás e Palmeiras. O Atlético, como a gente já viu, é o lanterna da Série A. E pela boa campanha do Palmeiras, a gente tem colocou aqui vitória do Palmeiras, coluna 2. No jogo 8, Fluminense e Avaí, a gente colocou vitória do Fluminense, empate, porque a gente vê que tem acompanhado aí, tem visto que o Avaí tem causado algumas surpresas aí fora de casa. Então a gente achou bom colocar um duplo aqui. Vitória do Fluminense, empate. Chapecoense também tem mostrado um bom desempenho nos últimos jogos. Jogando em casa com o Flamengo, a gente está colocando vitória de Chapecoense, mas também a possibilidade de haver um empate nesse jogo aqui. No jogo 10, como eu falei, o Náutico, embora esteja aí na zona de rebaixamento e é o vice-lanterna, mas ele tem uma vantagem que é o mando de campo. Ele joga em casa, é um estádio pequeno, gramado não muito bom, e o Náutico está habituado a jogar nesse gramado e tem perdido pouco. Tem a maioria dos jogos que ele joga lá, ultimamente ele tem ganho esses jogos, por isso a gente está colocando a vitória do Náutico. O jogo 11, América Mineiro e Luverdense, a gente coloca vitória do América Mineiro. O América Mineiro, nesse final de semana aí que passou, ganhou do Santa Cruz fora de casa. Então a gente acredita que o América deva ganhar fácil esse jogo aí com o Luverdense. O jogo 12, Figueirense e Santa Cruz, apesar dos dois estarem em situação difícil, mas jogando em casa acreditamos na vitória do Figueirense, por isso colocamos coluna 1 Figueirense. No jogo 13, apesar de ser um jogo fora de casa, a gente coloca a vitória do Grêmio, pela sua boa colocação e pela a possibilidade que o Grêmio tem de se aproximar mais do Corinthians. E no jogo 14, Oeste e Ceará, é um jogo bem equilibrado. O Ceará, por sinal, está até na frente, na colocação, é o quarto colocado, o Oeste é o terceiro, mas o Oeste tem mostrado uma recuperação muito boa e jogando em casa, a gente acredita na vitória do Oeste. Lembrando mais uma vez que esses palpites, eles não levam em conta a rodada do meio de semana, porque ainda vai acontecer. Então é bom que vocês reavaliem esse palpite ou façam o palpite de vocês depois que acontecerem aí os jogos da quarta e da quinta-feira. Né? Porque se a gente também for esperar esses jogos para fazer o palpite, a gente fica com um tempo muito curto para fazer essa análise. Portanto, vocês dão uma avaliada no resultado de meio de semana para possivelmente, se acharem conveniente, fazer alguma modificação desse palpite ou criar um palpite de vocês baseado nessas informações aqui. E a seguir, a gente vai mostrar como jogar 8 triplos desdobrados gastando apenas R$ 252. Eu vou explicar o que é isso. Um assinante do canal, ele perguntou se eu poderia fazer um jogo para ele com 8 triplos desdobrados, que eu já fiz um exemplo desse numa outra oportunidade, e ele perguntou se isso poderia ser feito. Eu então resolvi fazer de forma que qualquer um possa usar esse desdobramento, gastando R$ 252, e tem uma outra opção onde você gasta um pouquinho mais, R$ 1.512, mas a ideia aqui é você desdobrar o jogo e fazer uns condicionamentos, que é isso que eu vou mostrar agora, para quem quiser jogar um pouquinho mais e concorrer. Mas é bom você fazer um jogo com esse tipo de jogo com 8 triplos, porque a ideia é que você joga tudo na coluna 1, escolha os favoritos da coluna 1 para facilitar o desdobramento, quando a gente tem favoritos, digamos assim, caracterizados, bem disparados. Mas mesmo assim dá para fazer num jogo desse tipo aqui, você pode fazer isso. Bem, pessoal, e como eu falei, eu agora vou mostrar como jogar 8 triplos desdobrados, gastando apenas R$ 252 ou R$ 1.502. São duas opções que você tem aqui. Eu só lembro que para garantir 8 triplos sem condicionamentos, ou seja, garantir que eu quero marcar 8 triplos no jogo, quero garantir aqueles 8 jogos, você vai ter que jogar 9 cartões de 6 triplos, já que a caixa não permite que você jogue mais de 6 triplos em um cartão. Mas você pode fazer uma combinação e jogar 9 cartões de 6 triplos, e aí você garante 8 triplos.
Só que aí você teria que pagar R$ 6.561. Então nós temos duas propostas em que você pode pagar R$ 252 para fazer esses 8 triplos ou R$ 1.512. Aí, mas claro que para isso você tem umas condições que terão que ser atendidas. Então, primeiro eu vou mostrar como calcular o número de combinações. Eu já mostrei num vídeo que eu tenho aí sobre a Loto Fácil, como calcular combinações usando o cálculo de combinações, usando fatorial. Aqui não, aqui eu vou mostrar uma fórmula bem mais simples que a gente vai fazer do próprio Excel. Então, suponha que você quer jogar 8 triplos desdobrados de modo que, acertando 4 resultados em qualquer ordem, você garante os 8 acertos. Trata-se, portanto, de uma combinação simples de 8 elementos 4 a 4, mas você não precisa se preocupar com essas contas. A representação matemática disso aí é o que está aqui, é C8,4. Significa combinar 8 elementos em grupos de 4, que é isso que a gente vai fazer. Agora, isso aí você pode saber o total de combinações ou o total de cartão que isso vai acarretar usando o Excel. É bem simples, você abre a planilha do Excel e chega numa linha daquela qualquer, digita igual e digita isso aqui, ó, minúsculo. Minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Combine, abre parênteses, 8,4, fecha parênteses, dá um Enter e vai dar o resultado. Nesse caso aqui, para uma combinação de 8 elementos em grupo de 4, ele vai dar 70 combinações. E se tratando de jogos, isso daria 70 cartões. E aí eu vou fazer mais os dois exemplos, que é o que nós vamos usar aqui. Nos exemplos a seguir, nós faremos cálculos para 8 triplos, você tendo que acertar 6 jogos. Ou seja, eu escolho 8 times, onde eu quero botar como triplo, escolho 8 favoritos na coluna 1, e desde que eu acerte pelo menos 6 desses 8, eu garanto os meus 8 triplos, gastando bem menos, porque só vou jogar 28 cartões. Ou seja, vai dar 28 combinações. Agora, se eu quiser garantir os 8 triplos, tendo que acertar apenas 5 jogos ao invés de 6, então é uma combinação de 5 elementos, de 8 elementos 5 a 5, que dá 56 combinações ou 56 cartões. E aí, do mesmo modo, você vai lá no Excel e você faz. Esse valor você encontra fazendo isso na planilha do Excel. Então, veja, ocorre que a depender da combinação escolhida, você terá que completar os 8 jogos com triplos. Por exemplo, aqui, se eu escolhesse essa combinação de 8, 4 a 4, como eu ia combinar em grupos de 4, eu teria 70 cartões. Eu teria, nesses 70 cartões, que jogar 4 triplos em cada um deles, para completar os 8. No caso aqui, como é uma combinação de 8, 6 a 6, dá 28 cartões. Então, 8, como eu fiz a combinação de 6 elementos e eu preciso completar 8, eu teria que jogar mais 2 triplos em cada cartão. Então, seria 28 cartões de 2 triplos. E aqui, a combinação de 8 elementos 5 a 5, eu teria que ter mais 3 cartões para completar, 3 jogos para completar os 8. Então, eu teria que jogar 3 triplos em cada cartão. Seria 56 cartões vezes 3. Eu vou fazer essas continhas aí mais na frente para ficar melhor de entender. Então vamos ilustrar o que nós falamos aí atrás. Uma combinação de 8 elementos 4 a 4, ele dá 70. Então, em termos de volantes da loteca, eu teria que jogar 70 cartões, mas como eu disse a vocês, eu teria que ter mais 4 jogos para completar 8, esses 4 não teriam que ser triplos. E 4 triplos dá R$ 81. Então seria 70 cartões de R$ 81, que daria R$ 5.670. Isso sai caro. Então sai bem caro isso aí. Então não é uma opção interessante. Nós vamos mostrar uma mais simples. Essa daqui, ó. Se eu escolher 8 favoritos e combinar ele de 5 em 5 jogos, eu preciso de mais 3 jogos para completar 8. Esses 3 seriam 3 triplos, que dá 27 aposta, dá R$ 27. Eu teria que essa combinação dá 56 cartões de 3 triplos daria 56 vezes 27, dá R$ 1.502. Dá para você fazer um bolão, jogar com um grupo de amigos e dividir. É uma opção. Mas a mais interessante é essa daqui. Você escolhe 8 favoritos na coluna 1. Estou sugerindo a coluna 1, pode ser qualquer coluna, mas eu estou sugerindo a coluna 1 porque fica mais fácil de você fazer. Então, com 8 favoritos, você escolhe 8. Se você acertar 6, em qualquer ordem, não importa a ordem que isso ocorra, em qualquer ordem, você vai garantir os 8 pontos. Para isso, você joga 28 cartões. Como 6 para 8 falta 2, você teria que ter em cada cartão 2 triplos. Então, esse jogo ele totalizaria 28 cartões de 2 triplos, que dá R$ 9. Então, seria 28 cartões de R$ 9, que daria R$ 252. E você pode fazer um bolão aí e jogar com os amigos. Então, a seguir, nós vamos mostrar duas tabelas práticas utilizando letras, onde você pode fazer os desdobramentos utilizando as letras e depois é só substituir a letra pelo jogo correspondente. Faremos as tabelas práticas apenas para os casos das combinações C85 e C86, ou seja, onde eu
combino 8 elementos 5 a 5 e aí eu tenho que jogar mais 3 triplos, ou então eu combino os 8 elementos 6 a 6 e eu tenho que jogar mais 2 triplos em cada cartão. Lembrando que além desses 8 que você fez aqui, ainda tem 6 jogos para completar os 14 que você tem que jogar seco. E tem que ser iguais em todos os cartões. Você tem que acertar mais 6 jogos. Mas já é uma grande coisa. Se você acertar esses 8, vai ter que acertar 6 para completar os 14 pontos. Então está aqui. Essa combinação, como é que ela ficou? A combinação de 8 elementos 6 a 6, como eu estou mostrando aqui, ela dá esse total de combinações. Para facilitar, eu chamei os meus 8 jogos, eu chamei de A, B, C, D, E, F, G, H. Com os 8 números. É como se fosse o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que se eu botasse números, ficaria difícil depois de você mudar esses números. Como eu estou botando letra, você escolhe, associa cada letra dessa a um jogo. Vamos supor que a letra A seja o jogo 2, a letra B seja o jogo 5, a letra C seja o jogo 6 e assim por diante. Então você faz a combinação com letras que fica mais fácil e depois você vai e substitui para você saber quais são os jogos que você vai botar em cada um desses cartões aqui. Lembrando que você faz 6 combinações e cada cartão que você joga, além das 6 combinações, você ainda tem que jogar 2 triplos, que é isso que nós vamos mostrar. Então, com 8 triplos, gastando R$ 252, como é que isso fica? As condições necessárias para que você acerte os 14 pontos são: você tem que escolher 8 possíveis favoritos na coluna 1. Aí é bom você incluir uma zebrazinha aí para poder você, eventualmente, num jogo mais difícil, você ganhar e elimina algumas pessoas, né? Porque jogar zebra a pessoa evita, porque não é que evita, é que sai mais caro, né? Para jogar uma zebra, o ideal é você jogar um triplo numa zebra. Ninguém vai jogar uma zebra seca lá. Então, a gente sugere você escolher a coluna 1, que é mais fácil de você de fazer essas combinações. Agora, além desses 8 possíveis favoritos que você escolhe, você terá que acertar 6 resultados. E não importa a ordem desse resultado, em qualquer ordem. Quando eu digo que não importa a ordem, é que é isso aqui que eu estou mostrando aqui. Veja que tem as combinações de várias formas aqui. Então, se eu acertar 6 resultados, A, B, C, D, E, F, se eu acertar A, C, D, E, F, G, tanto faz. Desde que acerte 6 resultados, você vai ter garantido os 8 pontos aqui. Desde que faça o jogo dessa forma. E você, claro, terá ainda que acertar os 6 jogos que faltam para completar os 14 restantes, né? Que deverão ser iguais nos 6 cartões. Aliás, nos 6 cartões não. Todos os cartões, nos 28 cartões, você terá que ter esses 6 jogos iguais. Desculpe aqui, não é 6 cartões. Esses 6 jogos, eles terão que ser iguais nos 28 cartões. Bom, serão 28 cartões de 2 triplos, né? Porque além dessa combinação, eu tenho que jogar os outros 2 jogos que sobram, eu tenho que botar triplo. Então são 28 cartões de 2 triplos, e como 2 triplos dá R$ 9,00, 28 vezes 9 totaliza R$ 252. Então com R$ 252 você garante 8 pontos, desde que você, dos 8 pontos escolhidos, você acerte 6. Isso é garantido. Se você ainda assim errar um desses aí, você ainda pode fazer 13 pontos, ainda há essa possibilidade. E agora nós vamos mostrar o outro que sai um pouquinho mais caro, que é quando você basta acertar 5. Mas quando você faz essas combinações tendo apenas que acertar 5 jogos, 5 palpites, você tem que jogar 3 triplos, que é para completar os 8. Nesse caso, dá 56 cartões. E 56 cartões com 3 triplos, ele vai dar R$ 1.512, que é bem mais barato do que você jogar aqueles 6 triplos, como eu falei, jogando 9 cartões, que dá 6.500 e pouco, como eu mostrei lá atrás. Só que nesse caso, os 8 jogos escolhidos por você, você só precisa acertar 5. Veja que já melhora bastante, mas também o custo aumenta. E quanto aos jogos secos, que eu continuo, não é isso mesmo, os 6 jogos secos que você tem que jogar, vale a mesma regra para o caso anterior. Ou seja, nos 28 cartões, os 6 jogos secos ele tem que ser iguais, em todos eles. Então, para garantir 8 triplos sem esses condicionamentos que eu coloquei aqui, você teria que jogar R$ 6.561, já que você não pode jogar um cartão com mais de 6 triplos, você teria que jogar 9 cartões de 6 triplos, que dá um total de R$ 6.561. Aqui nós estamos com a proposta que pode ser com 1.512 ou R$ 252, desde que você faça dessa forma. E aí nós vamos dar um exemplo aqui, que eu vou mostrar adiante, só para vocês entenderem direito. Vamos supor que o cartão 1, eu vou dar um exemplo com o cartão 1, como é que ficaria esse jogo, como é que ele ficaria marcado esse cartão 1, e vou dar um exemplo com o cartão 23. Só que deixa eu só dizer um detalhe aqui. Eu vou dar o exemplo não com esse aqui, ó, vou dar um exemplo com esse aqui, ó, que é o de 252. Eu vou dar um exemplo com o cartão 1, que está lá anotado, A, B, C, D, E, F e o triplo em GH. E vou dar um exemplo com o cartão 23, que é B, C, D, E, F, G, A, G.
Isso eu vou mostrar aqui na frente. Tá aqui, ó, o exemplo para aquele jogo de R$ 252. Então veja que eu fiz aquelas minhas combinações e eu teria que fazer meu cartão dessa forma. No lugar das letras eu substituí por números. Eu boto a letra aqui de lado e substitui. Então tá aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. Tá aqui, são os 8 jogos. Sendo que no cartão 1 a minha combinação é A, B, C, D, E, F. Tá aqui. A, B, C, D, E, F. E o G e o H, que é esse que está aqui dentro, teria que ser triplo. Então de cara eu já vou mostrar aqui, ó, que o G é o jogo 11, veja que tem um triplo aqui no jogo 11, e o H é o jogo 14, também tem um triplo. E os outros jogos, está aqui, ó. O jogo 1, que é o A, é coluna 1, o jogo 3, que é o B, é coluna 1, o jogo 5, que é o C, é coluna 1, o jogo 8, que é o D, é coluna 1, e o jogo 9, que é o E, é coluna 1, e o jogo 10 é o F, que é coluna 1. E como eu falei, o G e o H são os triplos. Então você vai fazer, no caso do exemplo dos 28 cartões, você vai fazer 28 cartões seguindo essa regra. Pega aquelas combinações com as letras. É bom você fazer isso, essas planilhazinhas lá no, sei lá, no Excel, você imprime lá. Ou então pega um volante mesmo da loteria e bota as letras e depois vai substituindo. Bota a letra do lado e é só marcar a coluna. E depois você faz isso como rascunho e passa limpo. Então, isso é uma forma prática de você fazer e poder usar isso aqui em qualquer opção. É claro que eu aqui dei uma sugestão, isso aqui é uma sugestão que eu dei, não indiquei quem eram os secos aqui, quem eram os secos que você deveria jogar, você fica a sua escolha, mas eu dei uma opção de 8 favoritos aí. Eu dei uma opção de 8 favoritos, que são esses aqui, para que vocês façam o desdobramento. Mas você pode escolher num outro jogo, ou nesse mesmo, você pode escolher outros jogos. Por exemplo, aqui ao invés de, por exemplo, do jogo 1, poderia ser o 2, então mudaria a letra aqui. Daí ia mudar a letra aqui. Então o 2 não ia ser, o B não ia ser o 3, ia ser o 2. Então é de acordo com a escolha que você faz. Então essa regra aí, ela ajuda você a fazer isso. Eu estou fazendo isso, foi um assinante do canal que pediu que eu fizesse uma combinação de 8, e então achei melhor fazer e colocar aí nesse vídeo para que vocês, outras pessoas também possam usar se desejarem. É só fazer com letras e depois substituir por números. Bom, e aqui é o outro exemplo que é do cartão 23 que eu mostrei para você. Se você voltar lá naquela combinação de 28 cartões, você vai ver que o cartão 23 ele tem essa combinação aqui. Então veja que aqui o triplo está em A e G. Está aqui, ó. O triplo está em A e está em G. A é o jogo 1 e G é o jogo 11. Está aqui, ó. G é o jogo 11. E os outros jogos tudinho é a coluna 1. 3. O 3, que é a letra B, é a coluna 1. O 5, que é a letra C, é a coluna 1. O 8, que é a letra D, é a coluna 1. 9, que é a letra E, coluna 1. 10, que é a letra F, é a coluna 1. E o 14, que é a letra H, coluna 1. Então é só você fazer a substituição. Esse S aqui são os jogos fixos, são os jogos secos, que você vai escolher quem você quiser. Eu sugiro para você garantir os 8 pontos e para fazer os 14 pontos, todos os outros teriam que ser iguais. Mas é claro, se você quiser, eu vou garantir 8 pontos aqui, eu jogo esses 8 pontos, garanto ele aqui, e nesses outros aqui eu faço uma variação. Você pode fazer isso também, já que você vai jogar, por exemplo, 28 cartões, você pode fazer uma variação nesses 28 cartões e fazer jogos diferentes. Agora, você vai ter a garantia dos 8 pontos, se você acertar os 6 dos 8 escolhidos. Aí você vai ter a garantia dos 8. Os outros vai depender da escolha que você faz. Mas se você fizer uma escolha aleatória e não botar os 6 jogos restantes todos iguais, é também uma possibilidade de você jogar. Você pega os 28 cartões, cada um você faz uma combinaçãozinha lá diferente, para poder cobrir mais possibilidades. Aí fica a seu critério. E aí eu peço que você se inscreva no canal. O nosso canal aqui é o canal 14, que a gente faz esses palpites da loteca. E também eu coloco algumas coisas de vez em quando aí de loto fácil, de Mega Sena, algumas coisas que eu também jogo, faço alguns estudos, mas o que eu gosto mesmo de jogar é a loteca, né? E aí se você se inscreve aí, se você já está inscrito, ótimo. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço que você se inscreva, para assim você ajuda o canal e ainda vai receber, sempre que eu lançar um vídeo novo, você ainda vai receber em primeira mão a informação do lançamento desse vídeo para que você possa ver. E toda semana eu estou aí postando esses vídeos aí do palpite da loteca. Lembrando mais uma vez que vocês têm uma rodada aí no meio de semana e essa análise que eu fiz não leva em conta essa rodada, naturalmente, que a gente não sabe os resultados. E é bom que vocês façam o jogo de vocês lá para quinta-feira ou sexta,
Pode começar a analisar com antecedência e deixa eu fazer o jogo um pouquinho mais na frente, para que vocês possam levar em conta os resultados do meio de semana e poder eventualmente mudar esses palpites. Ok, pessoal? Boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.